era um outro doente na cidade. Eu visitei aquele homem. Aquele homem foi o primeiro juiz na cidade, Cacique Gonçalves. E aquele homem falou para mim: eu estou doente, paralítico, 14 anos aqui na minha cama. Eu tenho gastado tanto dinheiro, eu tenho gastado tanta fortuna, tenho vendido terra, eu tenho fazido muita coisa, mas ninguém me trouxe a cura. Mas o homem nada da cidade leste passou aqui vendendo e falou que o Senhor é médico. Eu falei: não, meu companheiro, eu não sou médico, eu não faço milagre, mas Jesus que eu prego, Ele faz milagre. Aquele homem viu na minha cara, e ele falou para mim: e você vem falar que Jesus cura? O melhor cirurgião, o melhor doutor da morte do Paraguai me visita aqui e até hoje não me fez nada. Eu falei: meu caro amigo, você me chamou aqui porque você queria ouvir de Jesus. Se você não quer saber nada dele, também não tem conversa comigo. E ele falou: não fica bravo, pastor. Eu falei: meu amigo, eu sou representante de Deus, e eu quero te falar uma coisa: o Senhor vai te curar. E ele riu da minha cara. Eu falei para tu ver: eu vou sair daqui agora, amanhã às 5 da manhã, eu vou lá na rua da Palma, e você me procura, porque daqui a 5 minutos Jesus vai te curar. E eu saí daquele lugar e voltei para minha casa, 5 da manhã. Eu escutava um homem gritando na rua, Cacique Gonçalves, caminhando na estrada, chorando e me chamando: pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Verdade, eu não acredito no nome do Senhor. Eu falava: salva a rádio. Quando o homem obedece o chamado, ele é acompanhado pelo Deus da igreja. Paulo obedeceu esse chamado. Quando Paulo obedece o chamado, ele vai onde Deus tem chamado ele. Sabe o que o Senhor me falou hoje de manhã? A igreja e muitos irmãos não têm mais experiência com Deus porque se negam ao chamado de Deus, se negam a fazer a obra de Deus. Paulo obedece. E quando Paulo saiu, foi da Macedônia, a Bíblia diz que ele chega na cidade de Filipe. Cidade de Filipe, uma cidade, a Bíblia diz que idólatra, uma província romana, um lugar onde não é aceitado o Evangelho de Jesus. E o segundo desafio missionário é que o missionário, o grande desafio não é só o chamado que o missionário tem que aceitar, senão que o preço do chamado. A segunda coisa que alguém tem que entender: que fala a Deus, usa a minha vida. Aquele que se coloca na presença de Deus, aquele que quer fazer a obra de Deus, ele tem que aceitar o seu chamado e, segundo, o preço do seu chamado. A prova, a oposição, o missionário tem que aceitar. No versículo número 22, a Bíblia diz que quando esses homens começaram a pregar a palavra do Senhor, olha aqui, eles, depois de pregar, o inimigo tem se levantado. O maior desafio do missionário, eu falo isso com palavra maiúscula, o maior desafio do missionário é que o missionário tem que aceitar o desafio da obra. E esses missionários, a Bíblia diz que eles foram
você cai na mão do povo, quando alguém é desacreditado na cidade. Paulo e Bernabé caíram, ou Paulo e Silas, aqui em Macedônia, eles caíram na mão do povo de Filipenses. Quando o povo de Filipenses pegou Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles foram maltratados. A Bíblia diz que a roupa dele foram rasgadas, e as coisas mais difíceis, que perante todo mundo, eles foram, não sei se eu falo a vocês, mas açoitados com vara. Eles foram perante o povo. Imagina, irmãos, o grande sacrifício do chamado. Eles foram maltratados, açoitados perante todo o povo. Eles foram jogados na prisão, e dentro da prisão, eles dando uma coisa a Deus tem mostrado. Eles foram colocados dentro de cárceres, e a Bíblia diz que os pés deles foram amarrados num tronco. E aqui eu quero entrar numa palavra linda, uma palavra que Deus tem mostrado hoje de manhã. Uma das coisas que o inimigo quer fazer na igreja é amarrar os pés dos crentes no tronco. Amarrar o pé da igreja no tronco. Por que o inimigo amarrou o pé do Paulo e Silas naquele lugar? A Bíblia diz que por nós são os pés que levam o evangelho da paz para o mundo perdido. Aqui nós encontramos que Paulo e Silas foi provado grandemente. Foi provado grandemente. Quando eles foram discriminados, açoitados, agora eles estão amarrados. E eu quero falar para vocês, meus queridos irmãos, que esses missionários, por mais que estavam amarrados no tronco, por mais que eles estavam açoitados, por mais que eles não tinham mais sua liberdade, eles demonstraram uma grande coisa para nós nessa época. A Bíblia diz que eles não perderam o seu chamado, eles não perderam a sua comunhão, eles não perderam o seu temor perante o Senhor, eles não perderam a força de fazer a obra de Deus. A Bíblia diz, versículo 25, que meia-noite, depois de ser açoitado, depois de ser maltratado, depois de ser discriminado, e caiu na mão do povo, e eles estavam no tronco ali. A Bíblia diz que na meia-noite, a primeira coisa que eles fizeram, eles cumpriram a palavra do pastor Tiago de Jerusalém, em Tiago 5,13. A Bíblia diz que quando alguém está aflito, ore, e quando alguém está feliz, cante. E eles fizeram duas coisas. Primeiro, eles oraram a Deus, e naquela oração, eu acredito que eles agradeceram a Deus por aquela prova que eles passaram. E quando eles cantaram, o cântico era um símbolo de agradecimento a Deus. E aqui que eu entendo e compreendo, talvez nessa época aqui, nós que somos igreja do século XXI, milhares de milhões